de adorador. Te amar eu quero ser mais puro e santo. Cria em mim, ó Deus, um coração de adorador. Te amar eu quero ser mais puro e santo. Teu Espírito lava meu interior, traz a cura em minha alma. Teu Espírito lava meu interior, traz a cura em minha alma. Cria em mim, ó Deus, um coração mais puro. Te amar eu quero ser mais santo e puro. Teu Espírito lava meu interior, traz a cura em minha alma. Teu Espírito lava meu interior, traz a cura em minha alma. Cria em mim, ó Deus, um coração mais puro, mais limpo, mais santo, mais puro. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Realmente que haja em nosso coração essa sinceridade de pedir a Deus que crie em nós um coração puro, coração sincero. Essa foi a oração de Davi no Salmo 51, clamando a Deus que o perdoasse e que renovasse o seu coração, fizesse dele um coração puro, para que ele pudesse ensinar os transgressores a lei do Senhor nosso Deus. Que você tenha realmente esse coração puro diante de Deus, né? E tenha certeza de que Deus ouve as suas orações. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. O salmista, ele abre o seu coração diante de Deus e é o convite para você nesta noite, abrir o seu coração diante de Deus, cheio de esperança, cheio de confiança, porque Deus realmente se inclina para ouvir a sua oração e quer te abençoar. Então abra o seu coração para Deus nesta noite e Deus com certeza vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, ó Pai, e reconhecemos que só Tu és o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, aquele que nos compreende, que nos aceita do jeito que somos ou estamos e nos transforma para a honra e a glória do Teu santo nome. Bendito sejas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que tem nos dado a alegria de podermos continuar firme na nossa jornada, que tem nos incentivado realmente a caminhar para a glória do Teu santo nome. Bendito seja, ó Jesus,
pelo teu amor revelado na cruz, pelo teu companheirismo, pelo teu amor que nos inunda e que nos faz realmente dobrarmos diante de ti, reconhecer que tu és Salvador e Senhor. Por isso, nesta noite, rogamos que tu venhas, ó Pai, estar no nosso meio, que tu venhas, Jesus, que tu venhas, Espírito Santo, falar ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Temos alguns avisos a passar? Por favor, projeção. Na próxima quinta-feira nós temos aí aquela celebração que já é conhecido pelas pessoas que fazem parte do Fruto Maduro, aquele trabalho especial mensal de adoração, louvor a Deus, de você estar também tendo ensaio, né, para o final de ano aí, nós vamos ter uma cantata diferenciada este ano, então vamos misturar todos os ministérios, vamos fazer algo assim bem bonito para o Senhor nosso Deus. Então haverá um ensaio, mas também haverá aquela parte social, aquela parte de você vai fazer um tratamento de pele, vai fazer alguns exercícios, vai comer um lanchinho gostoso que você tem quando tem a sua reunião. Então você está convidado a vir aí na próxima quinta-feira às 13h30. Nós temos aí o Celebra Kids, né? Caminho para o Céu, no dia 27 às 19h30. Nós estaremos aqui dentro louvando ao Senhor nosso Deus e as crianças estarão lá no salão social. No domingo, aqui dentro nós teremos a pregação do pastor José Maurício, que também, pode pôr o próximo, não sei se vai ser. Não tem o próximo. Então, também é que vai ser o preletor do encontro dos jovens, imersão ali na Lagoa Azul, seu acampamento gostoso, começa na sexta-feira à noite e vai até o domingo e à noite. Então o pastor José Maurício está conosco aqui, falando aos nossos corações, ok? Nós vamos convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente nesse instante e convidar as pessoas que estão na segunda, terceira, quarta e quinta semana para vir aqui à frente. Os nossos intercessores estarão adorando ao Senhor nosso Deus por sua vida e orando em seu favor.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós chamamos as facilitadoras para estar à frente. Criança de 3 a 8 anos, pode vir. Criança de 3 a 8 anos. Estenda uma das suas mãos, abençoando aqui os nossos irmãozinhos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelas nossas crianças, por elas estar conosco, adorando o Senhor, e neste momento em que elas vão estar também ali, ó Deus, separada, aprendendo dentro da sua linguagem a tua palavra, Pai. Pedimos a unção do Senhor para a tua serva, que ela tenha a direção do seu Santo Espírito e que ela possa estar a falar diretamente do seu coração para o coração das nossas crianças, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto nós cantamos esta próxima canção, você que quer dar o seu dízimo, a sua oferta hoje, você pode trazer ao altar do Senhor nosso Deus. Deixamos os nossos visitantes à vontade, essa é uma parte da nossa igreja e dos membros da igreja, fique à vontade, se você quiser contribuir, tem aí à sua frente um envelope. Então, enquanto nós louvamos a Deus agora, engrandecemos também com os nossos dízimos e ofertas. Aproveitar que esse é um momento especial, então você vai fazer isso, trazer com alegria no seu coração, que essa canção, ela fala, eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Quero convidar você a se colocar de pé e abrir o teu coração e com alegria adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia.
tristeza salta de alegria diante de Deus. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Nos alegramos em Ti, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Como filhote de boi selvagem, eu saltarei. E como a corça anseia pelas águas, eu correrei pra Ti, Senhor. Como filhote de boi selvagem, eu saltarei. E como a corça anseia pelas águas, eu correrei pra Ti, Senhor, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Nos alegramos, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Com pulo de alegria e brado de vitória eu dou. Com pulo de alegria e brado de vitória eu dou. Eu vou seguir a Jesus. 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 Oh, porque Ele vem, e Ele vem saltando sobre os montes. E Ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. Oh, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, vem me incendiar. Oh, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, vem me incendiar. Porque Ele vem, e Ele vem saltando. E Ele vem. E os seus cabelos são brancos como a neve. Oh. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Se Deus incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, vem me incendiar. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei.
Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Continua adorando aquele que é exaltado, aquele que está sentado no trono, que é o nosso Senhor Deus, dono dos céus, da terra, aquele que conhece o meu e o teu coração, aquele que sabe das minhas e das tuas intenções, sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas lutas, daquilo que você tem passado. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel para restituir tudo que se perdeu, para trazer de volta. O nosso Deus é fiel para restaurar, para curar, para transformar, para trazer essa alegria, não uma alegria momentânea, mas uma alegria constante, sem fim. O nosso Deus, o nosso Senhor, que está presente neste lugar, está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, ansiamos por Ti, Senhor, sim, Deus. Poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti, Senhor. Tu és poderoso Deus, Tu és poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus,
vamos estar agora. Vem cá, Guilherme. O Guilherme é o mensageiro desta noite. Nós vamos estar orando por ele e daqui a pouco nós sentamos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do Guilherme, pela sujeição do teu servo a ti, ó Deus, em estar agora na frente da tua igreja para ser o mensageiro, porta-voz do Senhor. Clamamos a unção do teu Santo Espírito sobre o teu filho, ó Deus, e que ele fale do teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar mais uma vez esse refrão? Vamos chamar a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para este lugar. Amém? Poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, tu és poderoso e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ansiamos por ti, Senhor. Tu és poderoso e poderoso Deus. Tu és poderoso e poderoso Deus. E poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Senhor, na sua presença, Pai, queremos declarar que o Senhor é poderoso, que o Senhor é tremendo, o Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus, Criador de tudo que existe, das coisas que se veem, das coisas que não se veem, Pai. E nós nos submetemos, Pai, ante a sua vontade, ante a sua voz, Pai. Cale-se toda a terra, Pai, e nós nos colocamos diante, Pai, da sua presença, Pai, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, Pai, querendo receber mais de ti, Senhor. Fale ao nosso coração, Pai, fale a nós, Pai. Precisamos ouvir a sua voz, Pai, em meio a tantas vozes que vêm falar a nossa mente, Pai. Venha, Senhor, nos dar mais de ti, Pai. Queremos mais de ti, Senhor. Que a sua igreja seja abençoada com sua presença nessa noite. Já está sendo. E que o Senhor permaneça neste lugar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentar, meu irmão, minha irmã. Agradeço pastor João, pastor Denis, por estar aqui falando da palavra de Deus, uma coisa tão maravilhosa que deve fazer parte do nosso dia a dia, não só no púlpito. Nós temos que sempre falar da palavra de Deus. Isso é uma coisa que temos que sempre nos cobrar. E hoje eu gostaria de falar bem rapidamente, não é nada muito elaborado, a respeito de algo que nós vamos estar trabalhando no nosso acampamento de jovens e adolescentes. É algo que Deus tem ministrado muito forte ao nosso coração nos últimos dias, que Deus tem levantado uma geração aqui na igreja com esse propósito de imersão. O que seria imersão? Profundidade. O que seria profundidade? Intimidade com Deus. É isso que Deus tem ministrado ao coração dessa geração. É isso que Deus tem ministrado ao coração da juventude dessa igreja. E nós temos esse tema para esse ministério, para esse acampamento, para o próximo ano. E eu gostaria de falar um pouco a respeito sobre intimidade, sobre sair da superfície, sobre buscar a Deus profundamente. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmo, livro de Salmos 63, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-Te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor, melhor do que a vida.
Vamos voltar também, irmãos, no Salmo 42. Abra junto comigo também, por gentileza. Salmo 42, versículo 1 e 2. Diz assim: uma coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém? Nesses dois versículos nós podemos ver o grau de profundidade, de intimidade que Davi tinha com Deus. Ele falava: eu te busco intensamente, a minha alma tem sede por ti, minha alma anseia por ti, como se eu estivesse num terreno seco, vazio, sem vida. Assim é minha alma diante do Senhor, buscando receber dele. Ele chega a dizer que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Ele coloca a sua própria vida como abaixo da glória de Deus. Davi tinha uma vida de intimidade profunda. No outro versículo ele diz: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Nós conhecemos pela história, né, do pessoal da Bíblia, né, dos hebreus, que a coça era um animal que sentia o cheiro das águas, né? Ela tinha um olfato muito apurado. E quando ela sentia o cheiro das águas, ela logo saía correndo, largava tudo o que tinha para fazer, ela não se preocupava com nada, ela simplesmente saía correndo, na velocidade que aquele animal tem, e buscava beber daquela água. E Davi dizia que ele era como esse animal. Não importa o que estivesse acontecendo, se ele sentisse o cheiro da presença, se ele sentisse a vontade, o desejo de estar na presença de Deus, ele sairia correndo. E ele diz também: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando ele fala isso, eu sinto uma ansiosidade no coração dele, um desejo, algo profundo, algo tremendo. Ele está querendo entrar na presença de Deus. Ele diz: quando eu poderei para apresentar-me diante de Deus? Quando? Se eu pudesse, eu ficaria o tempo todo. Eu quero me apresentar na presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus. E Davi era assim. E eu acho que os salmos são partes da Bíblia que exemplificam muito bem essa intimidade. Só que como nós podemos trazer isso para o nosso contexto atual? Como nós podemos trabalhar isso, por exemplo, com jovens, com adolescentes, num mundo de tanta superficialidade? Hoje nós temos relacionamentos rasos, projetos rasos. Poucas vezes temos nos entregado de cabeça em algo. Na verdade, tudo que nós começamos, muitas das vezes nós não levamos até o fim, né? Nós temos visto uma geração que tem muito medo de errar, uma geração que é muito afoita, muito afobada e não sabe o que quer da vida. Uma geração que muitas das vezes consegue pensar em algo, consegue planejar, mas na hora de executar não consegue, porque desiste. Ou seja, existe muita superficialidade. Nós preferimos flertar com várias coisas de forma que não nos comprometa. Isso reflete na nossa vida espiritual. Nós preferimos fazer coisas que não venham nos comprometer. O que nós vemos hoje na nossa atual geração? Eles sempre acabam voltando para o entretenimento, para o lazer. Por quê? Porque o lazer, o entretenimento, ele não te obriga a fazer nada, ele não te pede nada em troca, ele não te pede disciplina, ele não te pede perder o controle, ele simplesmente te oferece na mão. É algo muito superficial, é algo que você pega, utiliza e descarta, algo que você pega, utiliza e descarta. É algo muito prático. Mas aonde essa praticidade vai nos levar? Aonde essa praticidade vai levar essa geração? Essa geração superficial, essa geração que não vai além, que não observa horizontes, que não vê coisas além da própria mão. E em Jeremias 2,13, Deus deixa bem claro que Ele não gosta que nós troquemos Ele por outra fonte. Ele é o mar profundo, Ele é onde nós podemos mergulhar, e Ele não gosta que nós troquemos Ele por fontes mais rasas. Ele não gosta que nós troquemos Ele, um Deus tão poderoso, tão soberano, tão tremendo, por coisas tão banais. Ele diz isso em Jeremias 2,13. Ele diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas,
cisternas rotas que não retêm as águas. Eu não sabia o que era uma cisterna rota, eu fui pesquisar, e é um armazém de água que não consegue reter água. Ele retém até um ponto, só que ele não é profundo. E o que Deus quis dizer com isso? O povo, apesar de tudo aquilo que já tinha presenciado na presença de Deus, apesar de já ter sido guiado por Deus 40 anos no deserto, apesar de ter visto todos os milagres, tudo aquilo que Deus já tinha feito, eles estavam abandonando a Deus. Eles não queriam mais ser íntimos de Deus, eles não queriam ter mais intimidade com Deus. E ele falou: mas gente, vocês estão me trocando. E um pouco antes desse versículo, tem algo que me surpreende mais ainda, na verdade até me deixa meio pasmo, que ele fala para o povo, fala assim: meu povo, nem os outros povos circunvizinhos do povo hebreu, eles nunca trocaram de deuses, eles sempre tiveram os mesmos deuses feitos por mãos. Há tantos anos eles estão confiando em deuses mortos e vocês estão me trocando. Eu acho muito pesado isso. Deus está abrindo o coração, Ele está falando: gente, aonde vocês estão, cara? Onde vocês estão? Eu sou um manancial. E eu creio que é isso que Deus quer falar aos corações dos nossos jovens nesse final de semana. Vocês creem? Amém? Amém? Eu acredito que Deus quer falar isso ao coração dessa juventude. Que Ele é um manancial de água viva. Nós vemos hoje uma geração que tem se entregado a tantos prazeres, a tantas coisas. Eu nem iria falar sobre isso, nem quero também por conta do que aconteceu, mas nós tivemos um episódio agora, não quero colocar nenhum mérito de ninguém, não quero falar sobre isso, eu vou falar como um todo, mas tantos jovens que perdem as suas vidas, tantos jovens que têm passado por tribulações, tantos jovens que têm entrado no mundo das drogas. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. Nós como igreja, nós devemos acreditar que o relacionamento com Deus é a solução para os problemas. Os jovens temendo a Deus, confiando nos seus princípios, eles com certeza vão ter uma vida longa, uma vida próspera, vão constituir famílias. Nós podemos mudar a nossa cidade, nós podemos mudar o nosso estado. E para alcançar essa intimidade, essa profundidade com Deus, eu acredito que nós temos que nos basear na seguinte tríade, que são 3 pontos: no conhecimento de Deus, na confiança em Deus e na paixão por Deus, por Jesus. Conhecimento, confiança e paixão. Eu acredito que são 3 pilares muito importantes. Por quê? Eu quero utilizar a pessoa de Paulo para explicar sobre o conhecimento. Em Filipenses 3, de 7 a 8, diz que: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando eu falo de conhecimento, irmãos, eu não falo a respeito de erudição, não. Eu não falo que você tem que saber todos os credos, você não tem, eu não sei, você não precisa saber todos os credos, precisa saber o nome de todos os patriarcas de trás para frente, listas genealógicas. Isso não é conhecimento. Quando eu falo conhecimento que traz intimidade, é conhecer a Jesus Cristo e o seu poder restaurador na cruz. Esse é o conhecimento. O conhecimento de Jesus é o poder da ressurreição. Esse é o conhecimento. Muitas vezes nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática. Nós não sentimos o poder da cruz. Nós não vivenciamos isso. Porque o que Paulo diz aqui que é esse conhecimento? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Muitas vezes nós estamos travados por conta da lei. Nós achamos que nós nunca vamos estar prontos. Nós achamos que porque nós pecamos, nós não podemos chegar a Jesus, mas não é isso que diz a palavra. O Senhor já comprou os nossos pecados. Isso nos faz viver uma vida buscando não pecar mais a cada dia. Isso nos faz nos elevar a Deus de uma forma que nós vamos amar a lei de Deus. Isso é o conhecimento de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz para comprar
a sua vida por alto preço. E mediante a fé em Cristo, eu recebo a justiça. Eu recebo a justiça e posso caminhar dia a dia com Jesus do meu lado, sendo meu amigo. Eu vou saber o que Ele está fazendo, o que diz a palavra de Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo, ele não conhece aquilo que o seu Senhor faz. Eu os chamo amigos, porque o amigo sabe muito bem o que um outro amigo faz. Nós somos amigos de Jesus, nós conhecemos o Senhor. É isso que nos falta. E através do Espírito Santo nós temos esse conhecimento. Outro exemplo é a confiança. E eu queria usar a vida de Pedro aqui. Jesus estava falando um discurso muito duro. Ele estava falando a respeito de várias coisas que as pessoas não conseguiam compreender, os fariseus, as pessoas daquela época. E a Bíblia narra que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, quem que pode entender e interpretar isso que Jesus está falando? E vou pular alguns versículos mais na frente. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é confiança. Para onde eu irei? Isso que os nossos jovens, tanto os nossos jovens adultos, todos nós precisamos de confiança. Para onde eu irei? Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde é a minha válvula de escape? Eu não tenho nenhuma outra. Eu só confio em Jesus. É isso que Pedro quis dizer. Enquanto todos os outros, por não entender o que Jesus falava, eles já estavam querendo sair, estavam desanimados. Mas Pedro agarrou aquela confiança que ele tinha no Senhor e falou: Senhor, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou. Só tu tens as palavras de vida eterna. Se nós tivermos o conhecimento de Jesus, se nós tivermos a confiança em Jesus, seguindo o exemplo desses homens da Bíblia, Paulo, Pedro, nós estaremos no caminho de ter profundidade. E já chegando ao final, eu coloquei por último paixão. E por que a gente vai usar a palavra paixão? Poderia ser amor também, porque na verdade no dicionário fala que paixão é um sentimento tão forte quanto o amor, mas efêmero, provocador, impulsivo, desesperado, inquieto. Então, no caso, eu só excluo aqui o efêmero, né? Porque efêmero é algo passageiro, é algo que passa. Às vezes a gente vê algum adolescente, algum jovem meio voando assim, né? A gente logo vê que está apaixonado, a gente chega brincando, fala: ei, cara, você está apaixonado, né? Você está chonadão, você está gostando de tal menininha, o menino e tal. E a gente brinca com eles, a gente se diverte com eles. Só que a gente tem esse preconceito com a palavra paixão, porque paixão normalmente se remete a algo passageiro, né? A gente fala: nossa, estou apaixonado e tal. Mas você fala: mas você ama a pessoa, você escolheu amar a pessoa e tal. Mas eu trouxe essa questão da paixão porque tem outros significados, como movimento impetuoso da alma. Olha como é forte, movimento impetuoso da alma. Será que o nosso amor por Jesus tem sido um movimento impetuoso da alma ou tem sido um movimento leve da alma? Tem sido um movimento bem tranquilo da alma? Isso que nos falta, paixão pelo Evangelho, paixão por Jesus. E João, ele é uma pessoa da Bíblia que nós vemos que tinha paixão por Jesus. Em João 13:23, bem curtinho, fala: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, ele mesmo falava na sua carta: eu sou o discípulo a quem Jesus amava, porque ele se sentia amado. Às vezes a gente lê a palavra e fala: nossa, mas João, ele era meio mala, né? Ele se achava, né? Fala: nossa, Jesus gostava mais dele do que os outros. Não é bem isso. Ele se sentia amado. E nós vemos que João era o discípulo mais novo daquela turma lá. Eu imagino João como um adolescente, um jovem, sem barba, entregue, como um filho, sabe? Os marmanjões lá, todos durões, tal, mas João não. João, ele era diferente. João, ele era como um filho. Nós temos nos portado como um filho na presença de Deus? Será que nós temos tirado todas as nossas cascas duras
para nos colocar como filhos. E terminando o versículo, João estava reclinado no seio de Jesus. Alguns de nós já tivemos essa ilustração na nossa mente, de estarmos reclinados no seio de Jesus, de darmos um abraço em Jesus, de estarmos perto de Jesus, de considerarmos Ele como a coisa mais importante da nossa vida. Se isso não tem passado na nossa cabeça, tanto da minha quanto de todos nós temos que refletir um pouco. Nós temos que ver com qual intensidade nós temos amado Jesus. Será que é falta de conhecimento dele? Será que nós precisamos conhecer Jesus para amá-lo? Será que nós precisamos confiar em Jesus para amá-lo? João fala, Jesus falou, mas João transcreveu em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João entendeu o amor, a paixão. No livro de João você vai ver que ele não se preocupa muito em narrar cronologia, em narrar no tempo certinho. Ele se preocupa em mostrar a divindade de Jesus. Ele se preocupa em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Por que ele quer mostrar? Porque ele quer demonstrar que o próprio Deus se entregou por nós. Ele quer mostrar que o próprio Filho de Deus nos amou primeiro e morreu na cruz do Calvário. É isso que ele quer mostrar. É isso que ele quer mostrar para nós. Nós temos que abrir os nossos olhos e voltar ao primeiro amor. Tantos de nós, quando nos convertemos, eu sempre estive na igreja, mas para eu me converter mesmo, conhecer a Jesus, eu creio que não faz tantos anos assim. Então, assim, às vezes está na hora da gente refletir um pouco e verificar, olhar para o nosso coração e falar: quanto tempo do meu dia eu tenho pensado em Jesus? Quanto tempo da minha vida eu tenho procurado ser parecido com Ele? Quantas coisas eu tenho abrido mão da minha vida para poder ser mais parecido com Ele? Ele está sempre na minha mente. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E, meus irmãos, não quero demorar, era isso que eu queria trazer. Eu gostaria de pedir para que vocês estejam orando por esse acampamento. Eu quero pedir que vocês estejam colocando em oração a vida de jovens, de adolescentes que estarão lá, para que realmente, que esse ministério, imersão, intimidade profunda, que seja realmente uma revolução na vida deles, na nossa igreja, neste lugar, sabe? Para que a gente possa ficar próximo de Deus, para que nós possamos ser íntimos de Deus. Só assim nós veremos diferença, só assim nós seremos parecidos com Jesus. Se nós não tivermos relacionamento, nós nunca vamos ser parecidos com Jesus. A gente vai ficar correndo, fazendo programa, fazendo noite dos jovens, fazendo tudo quanto é coisa, mas nós nunca vamos andar. Nós nunca vamos andar. Então que o Senhor seja o nosso alvo. Que nós possamos a cada dia pedir: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero viver com o Senhor. E que o Senhor esteja nos ajudando nessa caminhada tão difícil, mas que traz muita alegria. Eu sei que vocês sabem disso, que traz muita alegria, porque nós não nos preocupamos com as coisas que nós vemos hoje, nós nos preocupamos com algo eterno, amém? Nós nos preocupamos com algo, com uma herança muito maior do que nós vemos hoje. Vamos tirar os nossos olhos dessas coisas terrenas, vamos tirar os nossos olhos daqui, vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Amém, glória a Deus. Ô Renato, você me ajuda? Irmãos, vamos colocar em pé. Eu quero te convidar a orar nesse momento, nesse sentido, pedir para que o Senhor venha realmente acender o fogo no seu coração, para que você tenha intimidade, para que você conheça Jesus, para que você confie em Jesus, para que você tenha uma paixão renovada por Jesus. E se você acredita que você ainda não conhece a Jesus como realmente deve conhecer, peça a Ele, Ele vai te ensinar. Senhor, me dê paixão pela Bíblia, me dê paixão pela oração, me dê paixão pela caminhada, pela comunhão. E o Senhor vai estar realizando isso em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar louvando a Deus com uma canção. Pode ficar orando aí, fique à vontade. Vamos deixar o Espírito Santo agir neste lugar.
lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que o seu amor, que o seu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Senhor, não temos outro lugar para isso. Queremos estar aos teus pés, Senhor. Acende essa chama. Acende. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor, em seu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Senhor, que essa oração em forma de canção seja verdade no nosso coração, Pai. Precisamos mais de ti, Pai, mais do que a nossa própria vida, Pai. Não podemos mais permanecer, Pai, no nosso estado atual, Pai. Não podemos mais permanecer com migalhas, Pai, com tão pouco de ti, Pai, justamente porque o nosso coração está fechado, justamente porque nós temos, Pai, nos afastado de ti, Senhor. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para um relacionamento íntimo, Pai. O Senhor nos convida para algo que nós nunca imaginamos. Se nós não temos o visto como Pai, Senhor, vem e restaura esse relacionamento. O Senhor é o nosso Pai, a Tua palavra diz, Abba, Pai. Senhor, queremos, Pai, nos entregar, Pai. Queremos que o Senhor reacenda essa chama no nosso coração. Que nós possamos ser diferentes, Pai. Afasta todo o pecado, Pai. Quebra toda a barreira, Pai. Livra-nos das tentações, Pai, das investidas do maligno, Pai. Nos coloque, Pai, debaixo das Tuas mãos, debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Queremos descansar, Senhor. Queremos estar, Senhor, com o nosso coração aberto para receber. Dê-nos novidade de vida, Pai. Dê-nos algo que nós nunca sentimos, Pai, porque o que já passou, passou, e nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Ai, meu irmão, vai na paz do Senhor. Que nós possamos juntos crescer. E que o Senhor seja tudo em nós,
Amém? Vamos aplaudir esse Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Ministério de Louvor. Nós convidamos você, o Ministério de Intercessão, primeiramente, está aqui à frente. Você que está na 6ª e 7ª semana, vem à frente, o Ministério vai estar orando para você. E você que deseja iniciar a sua campanha nesta noite, você vem aqui e depois você pode pegar este cartãozinho que nós temos nas duas laterais. Você pode pegar e levar para casa para você marcar o início da sua campanha durante 7 semanas. 7 terça-feiras você vem aqui exaltar o nome de Deus e buscar a sua bênção. E Deus com certeza o abençoará. Então 6ª, 7ª e quem quer iniciar a sua campanha de oração. Vamos louvar a Deus. Está orando agora, gostaria de se colocar-se em pé. Vamos estar orando, encerrando assim o nosso momento de louvor, adoração a Deus, de busca da presença de Deus, de dedicação da nossa vida também no altar do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos tão preciosos passados com os nossos irmãos na tua presença, ó Pai, e rogamos que teu Santo Espírito promova a sede espiritual de conhecer mais o Senhor, sede espiritual de se aprofundar na beleza da tua santidade, Deus, e crescer
em honra e glória ao teu santo nome, ó Pai. Abençoe o teu povo, ó Deus, renove as forças do teu povo, e que a unção do teu Santo Espírito venha sobre o teu povo, ó Deus. Confirme a obra das tuas mãos sobre a vida de cada filho do Senhor, e que os conduza agora para a sua casa, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo vos abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém.